Bom, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. No último vídeo, nós vimos um panorama geral sobre os mercados de carbono e diferentes tendências e oportunidades que existem associadas a ele, seja diretamente em termos relacionados a créditos de carbono em si, seja em termos de inovação em modelos de negócio relacionados a esse mercado e as cadeias de serviço e produtos que se estruturam em torno dele. Nós terminamos esse primeiro módulo resgatando o princípio fundamental que os mercados de carbono operam, em essência, como uma ferramenta de precificação de uma externalidade econômica, que são as emissões de gases de efeito estufa. Mas quando a gente fala em externalidade econômica ou somente externalidade, afinal, o que isso quer dizer? Eu trouxe aqui algumas definições que a gente encontra pesquisando na internet, como por exemplo, externalidades são os efeitos colaterais de uma decisão sobre aqueles que não participaram dela. Existe uma externalidade quando há consequências para terceiros que não são levadas em conta por quem toma a decisão. O conceito de externalidade se refere aos efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela venda de um produto ou serviço. Tentando trazer aqui, com as minhas próprias palavras, para detalhar um pouco melhor essa ideia, a gente pode entender o conceito de externalidade como uma consequência gerada para a sociedade, resultante de alguma atividade econômica e que não está incorporada ao balanço econômico-financeiro de uma empresa ou país. Essas externalidades podem ser tanto positivas ou negativas, porém, historicamente, esse balanço vem sendo predominantemente negativo, o que nos coloca nesse momento histórico do antropoceno em que a gente está vivendo esse estado de emergência climática, perda de biodiversidade e outros distúrbios na biosfera que ameaçam a capacidade de suporte do planeta e a sustentação da vida como a gente a conhece. Eu não sei se o conceito de capacidade de suporte é claro para todo mundo, mas basicamente ele diz respeito a um conjunto de condições que a gente precisa, seja em termos de capacidade de regeneração de matérias-primas, reciclagem de nutrientes, ciclagem de água, em níveis que permitam sustentar o sistema vivo que depende deles. Associado ao conceito de capacidade de suporte, existe um outro conceito interessante que é o de fronteiras planetárias, que foi publicado pela primeira vez por um estudo em 2009. Desde então, esse estudo foi atualizado 2 vezes, uma no ano de 2015 e outra no ano de 2023, onde os autores apresentaram primeiramente a proposição de 7 e depois 9 diferentes fronteiras planetárias e em que nível de criticidade nós estaríamos em relação a ultrapassar ou não ultrapassar os limites seguros de cada uma dessas diferentes fronteiras. Esses 2 conceitos estão diretamente relacionados e eles se conectam bastante com o que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas por hora a gente volta ao conceito de externalidade e eu quero tentar exemplificar ele um pouco melhor. Pegando, por exemplo, o caso do carbono ou das emissões de gases de efeito estufa em geral, diferentes estudos buscaram estimar o que é o chamado custo social do carbono. Eu não vou entrar aqui no mérito de como isso é feito porque é uma modelagem bastante complexa. E o que é importante da gente entender aqui é o conceito. Custo social do carbono é uma métrica que representa a cada tonelada de CO2 equivalente emitida, que é lançada na atmosfera, qual o prejuízo causado para o conjunto da sociedade, em termos ambientais, econômicos e sociais, de uma forma precificada. Existem bastantes variações na estimativa desse valor em função de premissas e parâmetros levados em consideração pelos estudos. Mas nas estimativas mais atuais, só para ter uma ordem de grandeza, ele é em média da ordem de 50 a 200 dólares por tonelada de CO2 equivalente emitido. Então, por mais que os mercados de carbono tenham suas falhas e limitações e que os preços dos créditos de carbono nos diferentes mercados em geral passem bem longe disso, nós estamos falando aqui de uma das ferramentas através das quais é possível colocar um preço a essa externalidade e precificar, assim, um aspecto da atividade empresarial sobre o qual até então não havia nenhuma responsabilidade das empresas ou dos países em relação a essa consequência negativa das suas atividades para a sociedade. Na ausência dessa precificação, na medida em que uma empresa opera, tendo como consequência a emissão de gases de efeito estufa, ela vai estar gerando resultados econômicos e financeiros privados, dos quais ela se beneficia através do lucro, que ela vai distribuir principalmente ali entre a sua alta gestão, seus acionistas, porém deixando um ônus, um prejuízo dessa atividade que não está incorporado ao balanço de custos e receitas da empresa e que acaba sendo diluído para o conjunto total da sociedade. Algo que no campo da economia é conhecido como falhas de mercado. Então, basicamente, é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma externalidade. É uma consequência da atividade econômica que possui um custo ou valor associado, mas que justamente não está precificado. Esse custo ou valor é externo ao que se avalia em termos de resultado econômico e financeiro, seja no balanço de uma empresa ou da atividade econômica dos países e do mundo.
Existe uma discussão muito interessante, inclusive, sobre como nós medimos resultado econômico e as falhas que existem em utilizar isso como um proxy de desenvolvimento ou de qualidade de vida. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas para quem interessar, tem uma fala muito interessante do economista Eduardo Gianetti, que vocês conseguem encontrar na internet, sobre como, em muitos casos, os indicadores econômicos melhoram com a piora da qualidade de vida das pessoas ou das condições ambientais. A gente tendo compreendido e internalizado aqui o conceito de externalidades, a gente pode se voltar ao ponto central da discussão, que é de que as emissões de gases de efeito estufa são apenas uma externalidade, dentre outras diversas que nós temos relacionadas às atividades econômicas. Nós podemos citar aqui alguns exemplos, como lançamento de efluentes em corpos hídricos, onde quando é assegurado o direito gratuito de lançamento a uma empresa, a piora na qualidade da água que isso leva depois se reverte num custo de tratamento para o conjunto de atores que vai precisar fazer uso daquela água. Ou então, a perda de serviços ecossistêmicos, como os de evapotranspiração e regulação do ciclo hidrológico, quando a gente tem situações de desmatamento. É outro exemplo de externalidade, que pode gerar prejuízos para outros atores, como a agropecuária e geração de energia. O comprometimento dos serviços ecossistêmicos de polinização e ciclagem de nutrientes, que é provocado pela perda de biodiversidade e habitats, é também outro exemplo que, consequentemente, leva à diminuição da capacidade de regeneração de capital natural e assim por diante. Mas, bom, e para onde isso nos leva? A ideia que a gente quer transmitir aqui é que, se por um lado nós temos hoje uma trajetória de mais de 25 anos que o mundo começou a endereçar de alguma forma esse problema das emissões de gases de efeito estufa, com o desenrolar de uma série de mecanismos e políticas que foram evoluindo e se estruturando em torno disso ao longo do tempo, por outro lado, nós vivemos um momento global onde esse conjunto de outras externalidades associadas a capital natural, à biodiversidade e às relações sociais começam a receber uma atenção cada vez maior, especialmente em alguns países e empresas um pouco mais avançados ou sensíveis em relação a essas questões. Porém, isso já não se dá sob uma perspectiva, como foi por muito tempo, associada aos ambientalistas, uma questão moral, uma ideal de natureza preservada ou de relações harmônicas entre as pessoas e delas com o meio, mas sim por uma constatação que vem se desenvolvendo no próprio cerne do sistema geopolítico e econômico global, de que sustentar as capacidades de suporte do planeta, mantendo o nosso nível de estresse e de pressão sobre as fronteiras planetárias dentro de limites considerados seguros pela ciência, é na verdade uma condição, um pré-requisito para a própria sustentação e continuidade desse modelo de sociedade que a gente desenvolveu, o que inclui cidades, negócios, pessoas e tudo mais que vive na Terra. Neste ano mesmo de 2024, acaba de ser publicado por pesquisadores brasileiros um novo artigo pela Nature, um dos periódicos mais importantes do mundo, que mostra que a Amazônia pode chegar a um ponto de não retorno de degradação e desertificação por volta de 2050, caso não seja revertida a tendência histórica de desmatamento na região. E a cada vez mais o entendimento da importância que a floresta amazônica e a biodiversidade como um todo representam para a economia e o equilíbrio climático da América Latina e do mundo. Então começa a haver uma preocupação cada vez maior por parte de alguns países, de fundos de investimento, de investidores familiares, fundos de pensão, enfim, de financiar e investir em empresas com modelos de negócio capazes justamente de reverter essa lógica de degradação das condições planetárias, gerando a partir das suas operações externalidades que sejam positivas e não negativas. O que a gente entende aqui como esse conceito tão abordado pela Jornada Amazônia, que são os negócios de impacto. Só para a gente trazer alguns exemplos e evidências disso que a gente está colocando aqui enquanto um contexto, um movimento global que aponta nessa direção, a gente pode mencionar o conceito de risco climático, que vem se estabelecendo e sendo cada vez mais internalizado pelo mercado à medida que começam a ficar cada vez mais evidentes e tangíveis os impactos da mudança do clima, e que se divide entre riscos físicos e riscos de transição. Os riscos físicos dizem respeito àqueles associados diretamente aos eventos climáticos extremos, como secas, tempestades, ondas de calor e os danos que eles podem provocar. E os riscos de transição estão associados aos riscos de mercado, referentes justamente a esse redirecionamento de fluxos de investimento, desenvolvimento de novas tecnologias que podem substituir ou comprometer a competitividade de alguns negócios, barreiras comerciais e assim por diante. Ainda nesse tópico, a gente teve ao longo do ano de 2023 até agora, no início do ano de 2024, na União Europeia, a aprovação de uma série de regulamentações, algumas de caráter mais interno e outras com maiores impactos externos, que vão desde a regulação de taxonomia de fundos e ativos verdes, até outras que representam um impacto significativo para as cadeias produtivas globais que se relacionam com esse mercado.
Por conta do tempo, não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas somente para citar as 3 mais marcantes que vão impactar as exportações para o bloco, tanto em termos de precificação de emissões de carbono, quanto de rastreabilidade e garantia de cadeias livres de desmatamento e trabalho escravo, já dentro dos próximos anos, foram aprovadas a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, a CS3D, que obriga empresas europeias de maior porte a prestar contas de toda a sua cadeia de fornecimento global. O Carbon Border Adjustment Mechanism, que vai sobretaxar produtos importados pelo bloco com base em um preço de carbono equivalente à regulamentação europeia, e a European Union Deforestation Regulation, que vai proibir a importação pelo bloco de uma série de produtos e commodities que não conseguirem comprovar terem sido produzidas livre de qualquer desmatamento posterior ao ano de 2020, seja ele legal ou ilegal. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma reportagem da Capital Reset que aborda esses 3 novos marcos regulatórios de forma bem resumida. Fora isso, há também em curso um movimento de reforma do sistema financeiro internacional buscando criar condições para aumentar a atratividade e reduzir riscos de investimentos estrangeiros em países em desenvolvimento, bem como um crescente volume de emissão de títulos de dívida sustentáveis ao longo dos últimos anos, como os Green Bonds ou Sustainable Bonds, Sustainability Linked Bonds e Social Bonds, bem como outras abordagens inovadoras de financiamento, como Blended Finance, que mistura capital de risco com capital filantrópico para alavancar maiores quantidades de capital voltados para investimentos sustentáveis, através da redução de riscos, tornando essas oportunidades de investimento mais atrativas. Claro que a gente pode traduzir e utilizar essas expressões em idioma português, como os títulos de dívida verdes ou sustentáveis, títulos atrelados à sustentabilidade, títulos sociais e finanças mistas. Porém, é importante também a gente buscar nos familiarizar com os termos em inglês, porque é no cenário internacional onde esse movimento tem crescido e ganhado força, e, consequentemente, onde é possível a gente encontrar mais informações relevantes sobre o tema. Mas de volta ao assunto, nossa provocação aqui vai no sentido de que, para muito além dos créditos de carbono e até mesmo para muito além dos mercados de carbono, há todo um contexto que propicia uma série de oportunidades para empreendedores e negócios inovadores de impacto que estejam atentos a essa movimentação. Isso não se limita somente ao contexto internacional, porque esses ventos da mudança que sopram de lá também interferem e cascateiam para as políticas nacionais de outros países como o Brasil. E dentro de casa, a gente já começa a ter alguns reflexos desse movimento, como a nova política industrial brasileira e o plano de ação para a neoindustrialização desenvolvidos pelo CNDI, que contempla eixos como cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética, e bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética. Também, alinhado nesse sentido, temos o plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda, que contempla eixos como financiamento sustentável, bioeconomia, transição energética, e o próprio desenvolvimento de uma agenda transversal ambiental como parte do Plano Plurianual do Governo Federal, que contempla uma série de programas, objetivos e entregas que estão disseminados nos planejamentos e iniciativas de uma série de ministérios. Tudo isso se relaciona diretamente com esse contexto global que estamos inseridos, de transição a uma economia de baixo carbono e a busca por uma economia regenerativa, o que demonstra que existe, portanto, para além de todas aquelas oportunidades que a gente conversou no primeiro vídeo, mais associadas aos mercados de carbono em si, uma série de outras oportunidades e possibilidades de abordagem em modelos de negócio que gerem externalidades positivas, sejam elas de ordem ambiental, em termos florestais, de produção de alimentos, qualidade da água, através de soluções baseadas na natureza ou outras abordagens de tecnologias inovadoras, ou em termos sociais, com a criação de valor compartilhado, maior agregação de valor e distribuição mais justa desse valor ao longo dos diferentes elos e participantes das cadeias produtivas. Além disso, existe ainda a possibilidade de desenvolver e oferecer soluções como novas tecnologias e serviços para os desafios que o mercado enfrenta face a essas transformações, apoiando empresas que historicamente se desenvolveram com modelos de negócio agressivos ou degradantes e que agora passam a precisar se adequar a essas novas exigências e tendências do mercado. Isso envolve desde soluções em rastreabilidade que permitam rastrear os diferentes elos da cadeia produtiva e comprovar, por exemplo, que um determinado produto é livre de desmatamento, livre de trabalho escravo, o desenvolvimento de compensações ambientais, soluções em eficiência e reaproveitamento do uso de energia e insumos. Então tem uma série de oportunidades associadas a esse momento histórico, geopolítico e econômico que a gente vive, para negócios inovadores e de impacto que criem valor e externalidades positivas de características e escala relevantes para os atuais desafios planetários.
Então, dito isso, a gente encerra aqui o nosso segundo módulo dessa trilha de capacitação e eu encontro vocês no próximo e último vídeo, onde nós vamos entrar mais detalhadamente no mérito dos negócios de impacto e dessa economia regenerativa, trazendo alguns cases de negócios que estão atuando em diferentes frentes, seja em termos de carbono, de biodiversidade, de água, solo, impacto social, e através disso explorar algumas ideias de como vocês podem se valer de aspectos que os negócios de vocês possuem ou que estejam refletidos de alguma forma nas atividades ou na proposta de valor dos negócios de vocês como uma vantagem competitiva, incorporando isso ao posicionamento de marca, à estratégia e, idealmente, ao próprio modelo de negócio. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre isso e até lá!